Olá pessoal, esse é o canal Brasundangas, sejam muito bem-vindos. Imagine você uma família impedida por 30 anos de retornar ao Brasil. Difícil, né? Vem comigo para entender melhor. Após a proclamação da República no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, o governo republicano enviou uma intimação para que os ex-representantes de Estado do Brasil deixassem o Brasil na madrugada do dia 16 de novembro para evitar movimentos populares e manifestações de estudantes. Então, às 3 horas da madrugada, foram enviados para o exílio o imperador Pedro II, a princesa Isabel e demais membros da família imperial, bem como o almirante Tamandaré, André Rebouças e outras pessoas que eram amigos da família imperial. O governo provisório republicano fez um decreto no dia 16 de novembro concedendo a quantia de 5.000 contos de réis para a família imperial. Porém, o imperador Pedro II recusou esse dinheiro, essa espécie de indenização, para eles viverem no exílio. Isso acabou criando uma indisposição do governo republicano, então chefiado pelo militar Deodoro da Fonseca, em relação à família imperial. A única coisa que o imperador Pedro II pediu é que fosse dado a ele um travesseiro com terras do Brasil, para que ele pudesse repousar a sua cabeça quando morresse. E afirmou inclusive que os republicanos não tinham autoridade para utilizar o dinheiro público daquela forma. Assim, essa recusa dele por esses 5.000 contos de réis criou uma indisposição e 30 dias depois o governo provisório, no dia 21 de dezembro, despachou um decreto banindo definitivamente o imperador, a princesa Isabel e demais membros da família imperial do Brasil. Ou seja, eles estavam proibidos de retornar ao Brasil. As principais justificativas para o banimento foram, segundo eles mesmos, assegurar a segurança nacional e manter a ordem pública, porque haviam ainda muitos brasileiros a favor da monarquia, a favor da família imperial e não era popular a ideia de república no Brasil naquele tempo ainda. A família imperial passou a morar no Hotel Bedford, em Londres, e o senador Gaspar Silveira Martins, observando a inflação galopante dos primeiros anos republicanos, na ordem dos 50%, observando o autoritarismo dos primeiros governos da República da Espada, ele viaja para a Europa, se encontra com o imperador, com o objetivo de convencer o imperador e a princesa a fazer um contragolpe. Ou seja, foram vítimas de um golpe em 1889 e ele queria convencer eles a fazer um contragolpe, utilizando os movimentos sociais, utilizando a marinha e diversos outros setores da sociedade que não viam os republicanos com bons olhos. Porém, tanto o imperador quanto a princesa não concordaram com a ideia do Gaspar Silveira Martins. O imperador Pedro II tinha um espírito muito humanitário, então ele não queria um derramamento de sangue, não queria causar uma guerra civil ao Brasil. Diante da recusa, o senador Gaspar Silveira Martins, que era um homem mais importante, vamos dizer assim, do legislativo daquela época, tanto que foi pedido seu fuzilamento pelo Deodoro da Fonseca. Esse fuzilamento só não ocorreu porque o renomado jurista Rui Barbosa fez um habeas corpus salvando o Silveira Martins, senão ele teria sido fuzilado. O Gaspar, quando ele retorna ao Brasil, devido às hostilidades que ele tinha com o Floriano Peixoto e com o Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, ele monta uma revolução sozinha, ele mesmo, chamada Revolução dos Maragatos, também conhecida como Revolução Federalista, que abalou o sul do Brasil e chegou às portas de São Paulo também, até a região da Lapa. A Revolução dos Maragatos defendia o fim do autoritarismo dos primeiros governos republicanos, pois eles eram imbuídos pela ideologia positivista, onde a ideia era concentrar o poder nas mãos do presidente e do governador, sem um papel importante do legislativo e do judiciário. Então ele faz essa revolução e
e procura atuar junto com a Marinha do Brasil, que também fez uma outra revolução naquele momento, chamada Revolução da Armada. Quanto à família imperial, os despojos da família imperial voltariam ao Brasil apenas em 1920, né? Com um decreto assinado pelo presidente então de 1920, Epitácio Pessoa, e o couraçado de São Paulo chega no dia 8 de janeiro com os restos mortais e despojos dos membros da família imperial. O governo Epitácio Pessoa participou oficialmente da recepção, concedendo ao ex-imperador as honras de chefe de Estado em seu funeral. Porém, apenas em 1920, que é nas comemorações do centenário do nascimento do Dom Pedro II, é que os restos mortais da família imperial foram transladados para Petrópolis. Já o mausoléu que abriga os esquifes da família imperial foi inaugurado apenas em 1939 pelo governo Getúlio Vargas. Se você gostou do conteúdo, por favor, curta, comente e compartilhe. E considere se inscrever. Muito obrigado.